A nossa bolsa de valores, o nosso índice Bovespa, ele já cai esse ano quase 4%. E muitos ficam na dúvida, muitos investidores estão confusos nesse momento, porque existem dados econômicos que até são positivos, algumas projeções positivas para 2024, mas a bolsa de valores simplesmente não responde. E não somente ela, a maioria dos índices da nossa bolsa de valores, índice de small cap, índice de dividendos, até mesmo de fundos imobiliários, eles seguem patinando. E é bem verdade que não é de hoje, né? Eu acho que desde 2021 eu já tô repetindo para vocês que eu acho que o que nós estamos vivendo é algo muito parecido com o que nós vivemos entre 2011 e 2016, que a nossa bolsa de valores passou por longos 5 anos andando de lado e patinando, fazendo com que muitos investidores simplesmente jogassem a toalha antes de conseguir surfar um ciclo de alta gigantesco que teve de 2016 a 2020, onde a bolsa de valores praticamente triplicou de valor. E eu tenho falado, né, que eu acho que a gente tá vivendo um momento parecido porque inclusive nós compartilhamos de dados econômicos parecidos daquela época, com questão de taxa de juros, própria questão de varejo, tem muitas coisas que acabam se repetindo e eu acabo fazendo esse paralelo. A questão é, até quando nós vamos continuar patinando? O que falta, talvez, para a gente conseguir mudar esse cenário? E quais são os ativos, quais são as classes de ativos que tendem a dar essa puxada primeiro, essa puxada de reversão, caso alguns fatores importantes aconteçam que podem ser positivos para a nossa bolsa de valores? Bom, esses questionamentos eu quero trazer as respostas no vídeo de hoje, e é por isso que eu já convido você a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, porque tem conteúdo novo toda semana. E claro, me contem aqui nos comentários se vocês seguem investindo na nossa bolsa de valores aqui no Brasil, ou se vocês já estão desanimados, porque vocês já estão há muito tempo com dinheiro alocado nela e não estão vendo grandes retornos. Escrevam nos comentários que eu quero sentir aí o que vocês estão vendo do mercado, qual o termômetro do mercado. Mas vamos lá, gente. Quando eu digo que nós temos dados mistos econômicos e tal, e que muitos ficam confusos olhando que talvez eles não estão refletindo na bolsa de valores, é quando nós analisamos, por exemplo, o Boletim Focus, que sai toda segunda-feira. É bem verdade que ele começa o ano de um jeito e termina de outro, mas o último que nós tivemos e que foi divulgado agora na segunda-feira mostra o seguinte, tá? Que nós devemos ter uma inflação na casa de 3,8%, subiu um pouquinho essa previsão, né, do que nós tínhamos na semana passada, mas ainda assim é um pouco acima da meta, mas bem menos do que nós tínhamos, né, alguns anos atrás. Projeções do PIB, elas estão ali acima de 2%, não podemos dizer que é algo ruim. O câmbio na casa dos R$5, muito parecido com o que nós estamos vivendo ao longo desses últimos anos também. E Selic, esse ponto aqui chama a atenção, tá, gente? Porque esse é um dos fatores que acabam impactando na nossa bolsa de valores fortemente. Então a projeção, ela saiu do que era 9,5% início do ano para 10% a taxa terminal até o final de 2024. E isso aconteceu depois da última reunião do Copom, onde nós tivemos aí o Copom dividido entre cortar 0,5% ou 0,25%, acabou ganhando 0,25%, demonstrando que nós devemos ter um ritmo de corte menor para o fim do ano e, claro, depois troca a diretoria do Banco Central, daí talvez para o ano que vem isso volte a se acelerar um pouco mais. Mas essa taxa de 10% é um forte fator que pode acabar pressionando a nossa bolsa de valores. Mas, dentre outros dados que a gente acaba analisando sobre isso, são dados, por exemplo, como vendas do varejo. Então, nós tivemos ali as vendas no varejo de forma muito estável, e isso pode parecer ruim, né, porque nós estamos vendo uma queda de janeiro agora até março, mas isso ainda assim foi acima do esperado pelo mercado. Quando a gente olha ali dezembro, janeiro, é claro que essas vendas acabam subindo por conta do período ali de festas e tal, mas em março muitos esperavam um resultado negativo e acabou se mantendo estável. Outro dado misto, mas que acaba sendo mais positivo, é a questão da produção industrial. Então aqui no Brasil nós tivemos um avanço de 0,9%, sendo que em fevereiro a gente também já tinha visto um dado positivo. Então aqui nós temos dados mistos e as pessoas olham, né, os investidores olham esses dados e não entendem o porquê talvez a bolsa de valores não está refletindo um possível crescimento de 2% no PIB, ou uma inflação de 3,8%, um varejo relativamente estável, uma produção industrial talvez aumentando. E aí, mais uma vez, eu volto a falar para vocês, a questão das taxas de juros, elas têm sido muito importantes. Só que aqui tem um ponto, as taxas de juros nos Estados Unidos têm sido talvez até um fator mais importante do que a nossa própria taxa aqui, porque
as taxas lá fora também acabam impactando nas taxas que nós temos aqui. Porque não adianta a gente sair simplesmente cortando adoidado a nossa taxa aqui, enquanto lá fora eles estão postergando esse corte, que hoje eles estão entre 5,25% e 5,5%, e eles estão postergando cada vez mais esse corte na taxa de juros, que já era para ter começado em maio. Então, se isso acontece, a gente acabaria vendo um dólar aqui provavelmente disparar, e aí a consequência disso é impacto na inflação, e é claro que a gente não quer ver tudo isso, né? Então, esse ritmo de corte de juros aqui tem sido menor. Lá fora, eles seguem empurrando com a barriga, mas até o final do ano a gente deve sim ver algum tipo de corte. Muitos estão estimando aí uma taxa de juros entre 4,5%, 4,75%, talvez até o final de 2024. Mas enquanto isso não acontecer, a gente entende o porquê que a nossa bolsa de valores ela continua patinando. Até mesmo porque, para vocês entenderem, gente, o volume negociado na nossa bolsa de valores, o maior volume vem justamente dos gringos. Mais de 45% das negociações aqui são os gringos que acabam fazendo. Então eles olham o cenário deles lá, olham o cenário aqui, eles avaliam o que tem de oportunidade lá. Lá agora a renda fixa ela tá maravilhosa, então eles avaliam o risco que eles têm lá de investir na renda fixa lá e comparam em trazer o dinheiro para cá e talvez tomar risco aqui. E aí a gente vê justamente isso impactando nessa nossa bolsa de valores que fica andando de lado por muito tempo. E essa bolsa de valores andando de lado por muito tempo já fez com que muitas pessoas jogassem a toalha, abandonassem a bolsa de valores. Sim, gente, os dados da B3 que vocês estão vendo aí na tela mostram que do ano passado para cá o número de CPFs já caiu 3% na nossa bolsa de valores. Parte, muito provavelmente, porque a galera ficou sem grana, teve que resgatar os investimentos, ou talvez aquela galera que entrou muito aventureira ali depois da pandemia na questão do day trade, talvez já tenha quebrado, perdeu dinheiro e também desistiu. Mas uma boa parte disso que a gente está vendo tem a ver com taxa de juros, porque tem esse outro dado da B3 que mostra que os títulos ganharam 14% nessa questão do número de investidores. Então, existe esse movimento, talvez, de algumas pessoas pararem de querer correr risco na renda variável porque ela está muito tempo ali parada sem dar grandes retornos e vão simplesmente para a renda fixa porque conseguem ficar um pouco mais tranquilas. E não que eu ache que esse seja o movimento correto, tá? Mas é o que boa parte da manada dos investidores acabam fazendo. Eu sempre defendo, né, gente, que a gente tenha diversos ativos na nossa carteira, classes de ativos, investindo aqui no Brasil, investindo lá fora, renda fixa, renda variável, cripto, fundo imobiliário, enfim, existe uma infinidade de investimentos que nós podemos ter sempre na carteira e buscar as melhores oportunidades em cada um, para não correr o risco de a gente ficar igual uns macaquinhos pulando de galho em galho e naquele pêndulo de hora eu tô investindo em tal coisa, hora eu tô investindo em outra, deixo um monte de oportunidade passar e acabo perdendo inclusive dinheiro em algumas classes de ativos. Mas não adianta, por mais que eu fale isso, o que fala mais alto é o efeito manada e nós estamos vendo então boa parte dos investidores sim ainda olhando para o mercado de renda fixa, né? Alguns de vocês eu sei que ainda assim estão aproveitando nossa bolsa de valores que está barata, não é de hoje, já tem 3, 4 anos que a gente fala que ela tá barata, né? E estão aproveitando para comprar. E quando eu digo que ela tá barata, gente, é porque hoje nós negociamos a uma relação preço-lucro, né, para o nosso índice Bovespa de 8 vezes aproximadamente. Chegamos a negociar a 5 vezes há 2 anos atrás. E a média histórica para o nosso índice Bovespa fica na casa de 11,5, 12 vezes relação preço-lucro. Então sim, ela está barata, não sabemos por quanto tempo ela vai continuar barata, mas nós sabemos que o que segue pressionando é justamente essa questão das taxas de juros. Mas beleza, vamos entender que talvez até o final do ano, então, essa questão das taxas de juros dê uma folga para a nossa bolsa de valores, porque nós devemos ver cortes lá fora, mais alguns cortes aqui no Brasil. O que muito provavelmente vai acabar andando primeiro, né, gente? Bom, muito provavelmente as blue chips. Como eu falei para vocês, boa parte da nossa bolsa de valores quem negocia é gringo, e o gringo não acaba tomando mais risco do que o necessário e acaba muitas vezes ficando justamente nessa questão das blue chips mesmo, né? Então, Petro e Vale são o combinho dos gringos, né, que são as ações mais conhecidas e que tem o maior volume de negociação, inclusive aqui na nossa bolsa de valores. E apesar de serem commodities, nós estamos vendo, né, minério de ferro, por exemplo, se recuperar. Então isso pode trazer aí bons ventos para Vale até o final do ano. Mas também existem outras blue chips.
FIPs, né, os bancos como Itaú, Banco do Brasil, temos a própria questão de Suzano, de B3, temos também, por exemplo, um BTG Pactual, que ela é corretora. Então, assim, por mais que as corretoras ganhem dinheiro com renda fixa e outros produtos ali dentro, que vão desde seguro, cartão, etc e tal, o mercado de renda variável tem uma grande parcela nas receitas e nos resultados das corretoras. Então, a partir do momento que a gente consegue ver, talvez, o gringo voltando mais fortemente para a nossa bolsa de valores, então isso pode trazer mais resultados para as corretoras. Então, eu vejo que esses ativos, eles devem continuar, são esses ativos que devem puxar o bonde quando a gente começar a ver essa reversão da nossa bolsa de valores, tá? Agora, a critério de curiosidade que eu falei para vocês, né, que a nossa bolsa de valores ela tá patinando, deixa eu compartilhar com vocês esse levantamento que o Valor fez sobre os principais índices que nós temos na nossa bolsa de valores. E aqui a gente vai entender que não é só o índice Bovespa que tá patinando, aqui tem vários outros índices. Nós temos, por exemplo, de small caps caindo mais de 10%, nós temos até mesmo o IDIV, que são empresas ali de dividendos consolidadas e tudo mais, mas caindo 1,6%. O IFIX, né, que seria talvez dos fundos imobiliários, que poderia estar começando a deslanchar um pouquinho mais, ainda está relativamente tímido, subindo um pouco mais de 2%, mas a realidade é que a maioria dos índices que nós temos hoje na nossa bolsa de valores, eles estão negativos e seguem pressionados por conta dessa questão das taxas de juros. Então a gente aguarda que a partir do momento que esse cenário de taxa de juros, né, comece a diminuir, isso traga um pouco mais de fluxo para a bolsa de valores aqui no Brasil, tanto dos brasileiros como dos próprios gringos, e aí a gente deve ver movimento naqueles ativos que eu trouxe para vocês. E eu trago todas essas informações, gente, não é para vocês simplesmente saírem se entubando de blue chips ou qualquer coisa nesse sentido. É mais para vocês entenderem um pouco o que pode estar acontecendo com a nossa bolsa e alinharem as expectativas com os investimentos que vocês já têm. Talvez precisar dar uma calibrada ali no peso das ações que você tem, do que você tem lá fora, da renda fixa. Então, avalie todas essas informações que eu trouxe, avalie a carteira e entenda se precisa de algum ajuste, beleza? Bom, pessoal, acho que eram todas essas informações que eu queria trazer para vocês hoje. Qualquer comentário, qualquer dúvida, podem escrever nos comentários. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.